Um acólito nível 1 é na verdade alguém com uma força espiritual mais forte do que a de uma pessoa normal. Ao mesmo tempo, ele é capaz de mover partículas de energia e armazená-las dentro de seu corpo, e é um novato em conceituar a criação do poder mágico. Apenas um acólito nível 2 poderá acessar a fórmula de uma magia e conjurar a magia em sua forma completa. Mas uma vez que seu corpo cria poder mágico, suas estatísticas podem ser fortalecidas através de radiação constante, enquanto seu corpo resiste ao envenenamento da radiação externa. Leilin fez seu julgamento sobre os níveis que separam os acólitos com base nos dados da técnica de meditação. Aiship. Recupere todos os dados que reunimos hoje e comece a analisar. Isso é o que Leilin estava fazendo todo esse tempo. Ele faria o possível para coletar dados de outras pessoas sem chamar a atenção deles e armazenar os dados em pastas. Ele criou uma pasta com os dados sobre a força espiritual e como transformá-los, uma lição que Leilin aprendeu ontem. A informação exigida era demais e o processo pode ser medido em anos. BIP. Análise concluída. Resultado: todo o ambiente da Abyssal Moon Forest Academy está contaminado com vestígios de radiação. As maiores fontes de contaminação são os magos e algumas configurações e materiais experimentais. Sugere-se que o anfitrião fique longe dessas fontes ou aumente a resistência do corpo, como eu esperava. Não há seres humanos regulares em toda esta academia por causa dos efeitos ambientais que os magos e acólitos provocam. Quanto a esses efeitos, apenas um mago pode resistir a ele. Um ser humano comum provavelmente teria uma vida útil de alguns anos nesse ambiente. O rosto de Leilin ficou sombrio e conjurou as imagens de algumas pessoas, incluindo Becky e Croft. De acordo com as leituras da radiação emitida por eles, um mago é, na verdade, uma fonte móvel de radiação. Cada um deles é como um minúsculo reator nuclear, ou poderiam usar a radiação para avançar. Leilin franziu as sobrancelhas. Não importa o que, eu devo me apressar e me tornar um acólito nível 1. Quanto mais eu demorar, maior o dano que meu corpo receberá. Leilin estava resolvido. Nas 2 semanas seguintes, Leilin relataria onde Croft estava todos os dias, ajudaria na limpeza do laboratório do experimento e escolheria alguns recursos de experimentos insignificantes. Nesse período, ele havia visto o gênio aprendiz de Croft, Merlin, que também era seu superior. Merlin era extremamente alto e tinha uma personalidade muito taciturna. Ele constantemente derramou seus experimentos. Além de Croft, suas interações com Becky e Leilin eram mínimas. Este poderia ser um fator que atribui ao seu sucesso em Botioneering. No tempo restante, ele as passou nas lições públicas gratuitas. As lições gratuitas na Abyssal Moon Forest Academy não eram muitas, e consistiam apenas na história dos magos, noções básicas da antiga língua de Bairien, nos princípios dos feitiços dos magos, na teoria básica da magia, na potionagem e na anatomia. Os professores das lições públicas sempre tinham expressões sombrias e saíam apressadamente logo após o término do período. Eles não só não responderam às perguntas dos acólitos, como todos deviam a eles Magic Crystals. Foi uma lição pública, afinal, ser capaz de ouvir já não é tão ruim. Leilin se confortou. Ele tinha o iChip e poderia gravar as lições completamente. No futuro, ele sempre poderia retirá-los para referência quando revisasse. Quanto aos outros acólitos, estavam em pior estado. Se eles não entendessem, sempre havia um preço a pagar para obter informações dos professores ou de outros acólitos. Leilin estava mesmo preparado para ganhar alguns cristais mágicos dando informações dessas lições públicas. O tópico de hoje foi muito difícil. A imagem da anatomia do lagarto estéril só foi mostrada por alguns segundos. Eu nem tive tempo de olhar claramente. Bill reclamou. Não há escolha. O estudo da anatomia é um tópico muito amplo, e as imagens são em grande quantidade.
As aulas não terminarão se não forem ensinadas rápido o suficiente, respondeu Leilin ao seu lado. Ele era vizinho de Bill, e ambos eram novos acólitos, então frequentemente assistiam às aulas juntos. Sua amizade é considerada muito boa. Quanto a Calloway e os outros, porque eram designados para vários mentores e viviam bem longe, mal mantiveram seus relacionamentos. As aulas de anatomia do professor Marlene são pré-requisitos para tópicos mais avançados, por isso temos que aprender. Estou frustrado. Leilin, você se lembrou de tudo de antes. Para memorizar tudo é impossível, mas tomei nota sobre a maioria dos diagramas e as imagens que descrevem as partes vitais do corpo. Leilin escondeu seu trunfo. Tão legal. Você poderia me ensinar depois das aulas. Vou desembolsar um cristal mágico. Billy decidiu. Eu quero me especializar em transfiguração, então devo me destacar em anatomia. Não tem problema. Leilin sorriu e acenou com a cabeça. As informações das poucas lições pagas na academia não podiam ser negociadas em particular. Mas, quanto às lições públicas, não havia tais restrições. Leilin perguntara por aí, e parecia que os acólitos de nível mais alto não pensavam muito nesses salários desprezíveis, enquanto os acólitos de nível mais baixo não tinham muita confiança para ensinar e não conseguiam cumprir os requisitos. Por isso, isso o beneficiou grandemente. No entanto, você sabe que eu tenho que me submeter à meditação à noite, então vamos agendar as lições logo após o jantar. Aulas de 1 hora por uma semana. Como Leilin perguntou. Não tem problema, respondeu Billy. Essa quantidade de tempo foi semelhante à das aulas públicas pagas, mas as aulas particulares foram feitas cara a cara, então foi um preço justo. Depois do jantar, Leilin foi ao quarto de Billy e o orientou sobre o tema da anatomia. Depois de 1 hora, ele retornou ao seu dormitório. Jogando com o Magic Crystal na mão, Leilin balançou a cabeça. Billy sabe como se comportar e já pagou as taxas adiantadas colocando o objeto preto cristalizado na cama. Leilin tirou o saco preto pendurado em sua cintura e despejou o conteúdo na cama. Um total de 4 Black Magic Crystals foram jogados na cama, saltando ligeiramente. Eu sou um novo acólito e só estudei por meio mês. Além de Billy e de alguns outros, ninguém acredita em minhas habilidades. Eu ganhei apenas 2 Magic Crystals até agora. É difícil ganhar dinheiro através de tutoria e isso leva muito tempo. Marlin Sr. pode preparar uma poção aleatória e ganhar 10 vezes mais rápido do que eu vendendo-a. Mestres de pocionamento são bastante raros entre magos, e um enorme investimento é necessário para se tornar um. No entanto, após o sucesso, pode-se ganhar dinheiro em um ritmo aterrorizante. Quase lá. Eu tenho a sensação de que vou me tornar um acólito nível 1 hoje à noite. Depois de alcançar o noviço do nível 1, eu serei capaz de mover as partículas de energia no ar. Não só vou conseguir resistir à radiação dos prédios da academia, como também vou tentar experimentar a produção básica de poções. Os olhos de Leilin brilharam de excitação, mas logo ele recuperou os cristais mágicos na cama apropriadamente, exercitando a contenção. Ele então sentou-se de pernas cruzadas na cama e começou a meditação para o dia. O ar da sala se acalmou, e apenas os sons fracos da respiração de Leilin puderam ser ouvidos. O peito de Leilin se moveu com um padrão ondulante. Sua expressão era serena, com apenas alguns movimentos inquietos sob suas pálpebras. Após cerca de 1 hora, vários pontos negros de luz irradiavam da testa de Leilin, como vagalumes. Esses pontos de luz pairavam em torno de Leilin e finalmente entraram em seus orifícios. Parecia um pouco estranho. Depois que os pontos negros de luz entraram no corpo de Leilin, ele sentiu o corpo inteiro estremecer. Os músculos do rosto dele se contraíram e grandes gotas de suor rolaram. Muito em breve, ele voltou a ter um estado de paz. Depois de algum tempo, Leilin abriu os olhos. Eu finalmente progredi para um noviço nível 1.
Essa velocidade de meio mês é ligeiramente inferior a um acólito de quarta série irregular. Originalmente, eu poderia ter avançado 5 dias atrás, mas parei para estabilizar minha força espiritual. Houve poucas dificuldades em avançar desta vez, o que pode ser atribuído a isso. A única razão para prolongar a data de avanço era estabilizar a força espiritual, e outra era manter um perfil baixo. Um acólito regular de terceira série deve levar cerca de um mês para se tornar um acólito nível 1 depois de receber a técnica de meditação. Quanto a meio mês, essa foi a medida de um acólito da quarta série. Leilin não queria se submeter a nenhum teste causado por suspeitas de ter a aptidão errada. Se o I-chip foi descoberto no final, não só seria perdido, sua vida também poderia estar em perigo. Afinal de contas, o Shipai passou por mudanças após transcender as dimensões. Ele já se fundiu com sua alma e não pode ser separado em tudo. De acordo com as estimativas do I-Shape, a força espiritual de um acólito nível 1 é aproximadamente o dobro de um adulto médio. Além disso, a força espiritual parece ter vida própria, atraindo fortemente as partículas de energia no ar em direção a ela. Leilin esticou as mãos e uma camada de luz negra envolveu o braço dele, como uma camada de algodão doce. Também senti um pouco de frio. Eu tenho a mais alta afinidade elementar com o elemento das trevas, e escolherei cultivar no caminho do elemento das trevas. Este foi o plano que estabeleci para mim desde há muito tempo. Quanto às partículas de energia do fogo e dos outros elementos, vou apenas manter alguns deles para usá-lo a meu favor no futuro. Leilin estalou os dedos várias vezes e uma leve camada de luz azul iluminou seu corpo. O que se seguiu foi uma camada de vapor, o que deixou as roupas de Leilin molhadas. Isso é semelhante a tomar um banho. Leilin sorriu, e então uma camada de luz vermelha brilhou. Quando o corpo de Leilin foi envolvido pela luz vermelha, vapor de água saiu de seu corpo. Logo a água estava toda evaporada e a sala parecia um pouco úmida. Depois de me tornar um acólito, eu posso usar essas partículas de energia para atividades diárias simples. Isso é realmente conveniente. Leilin exclamou novamente e perguntou: I-Chip, você registrou os processos antes? Bip. Gravação feita, por favor, forneça um nome. Uso simples de elementos de elemento de água e partículas de energia elementar de fogo. Bip. A renomeação é feita, armazenando no banco de dados. Com a ajuda do I-Chip, Leilin tinha uma das melhores habilidades de compreensão para o uso de partículas de energia entre o acólito nível 1. Leilin sorriu, mas quando estava prestes a ficar de pé, de repente sentiu-se tonto. Eu gastei minha força espiritual mais cedo. Leilin percebeu a razão e sorriu amargamente. A força espiritual de um acólito nível 1 ainda é muito minúscula para usar corretamente as partículas de energia em uma base diária. Eu só devo fazê-lo quando eu sou um acólito nível 3, pelo menos. Leilin esfregou as têmporas. Eu já meditei antes, então agora só posso dormir para reabastecer minha força espiritual. Ele apressadamente endireitou o quarto e entrou em um sono profundo. Na manhã seguinte, Leilin se encheu de vigor ao sair da cama e foi para o laboratório de experimentos de Mentor Croft. Oh! Esse movimento de energia! A cabeleira branca de Croft ficou surpresa e imediatamente olhou para Leilin, que havia entrado. Leilin, você rompeu? Sim. Leilin humildemente abaixou a cabeça. Faz apenas 20 dias que você começou a meditar. Parece que sua aptidão entre os acólitos da terceira série é excelente, e quase chega aos acólitos da quarta série. Croft sorriu com gratidão.